Você já se perguntou o que acontece após a morte? Para onde as pessoas vão? Elas ainda têm amigos queridos como tinham quando estavam vivas? Já passou pela experiência de perder um ente querido e, no momento da morte, não só foi tomado pelas memórias que compartilhou com essa pessoa, mas também ficou se perguntando o que ela estaria vendo agora que seus olhos estavam fechados? Já ouviu relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte e ficou se perguntando se o que elas compartilharam sobre o que viram no momento da morte clínica era verdadeiro ou não? Talvez você tenha muitas perguntas sobre como será após a morte ou esteja apenas curioso sobre como será a vida além do físico quando disser adeus a este mundo. Você clicou no vídeo certo, onde suas perguntas sobre como nos sentiremos e o que veremos ao experimentar a inevitável morte serão respondidas. Vamos compartilhar neste vídeo 7 coisas profundas que as pessoas veem quando morrem, com base na Bíblia e nos relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Número 1. Elas veem anjos. Uma experiência comum relatada por cristãos que morrem no Senhor e têm a oportunidade de voltar à vida, ou por aqueles que tiveram experiências de quase morte, é a aparição de anjos no momento da morte. Muitos começam a ver esses mensageiros divinos nos minutos finais de sua transição desta terra para a vida além. Pessoas vivas que estavam próximas de seus entes queridos nos momentos que antecederam sua morte frequentemente relatam as visões no leito de morte que seus entes queridos experimentaram antes de falecer. Por visão no leito de morte, estamos falando do fenômeno maravilhoso experimentado por pessoas em seus últimos momentos de vida, quando começam a ver e se comunicar com esses mensageiros divinos, chamados anjos. Os anjos aparecem no ambiente terreno onde a morte ocorre, como um quarto de hospital ou de casa. Às vezes, os anjos revelam vislumbres das dimensões celestiais às almas moribundas, encorajando-as a encontrar paz com Deus e confiança para a jornada que está por vir. Estudos descobriram que essas visões são significativamente diferentes de alucinações. Alguns começam a ver esses mensageiros divinos em seu estado de agonia, enquanto outros os veem no momento exato da morte. Em alguns casos, apenas a pessoa moribunda ou falecida consegue ver os seres angelicais fisicamente, enquanto os vivos na sala permanecem no escuro, exceto em casos especiais em que Deus abre os olhos de um dos crentes presentes para ver o que a pessoa moribunda ou falecida está experimentando naquele momento. Em alguns casos, os moribundos se enchem de alegria, começam a rir e irradiam um brilho que demonstra paz e revela que estão indo para um lugar de descanso. As pessoas que têm essa experiência de ver e se comunicar com anjos relatam que é tão real que começam a perguntar àqueles que estão ao seu lado em seus momentos finais se também conseguem ver os mesmos anjos. Já as pessoas falecidas, muitas vezes, tentam tocar ou chamar a atenção de quem está no local onde morreram para a presença dos anjos, sem saber que agora possuem um corpo que não pode mais interagir com os vivos. Provavelmente sei o que está passando pela sua mente agora. Você deve estar pensando, sim, já ouvi pessoas que tiveram experiências de quase morte ou que morreram e voltaram à vida relatarem que viram anjos enquanto estavam morrendo. Também ouvi pessoas que estavam com seus entes queridos falarem sobre o brilho, a alegria de seus amados que estavam prestes a falecer e como eles até falavam com um ser imaginário, chamando os presentes para verem os anjos. Mas você continua se perguntando se há alguma base bíblica para todas essas experiências humanas, sabendo que todas as experiências devem ser julgadas à luz das Escrituras para serem consideradas verdadeiras. Continue assistindo ao vídeo
enquanto exploramos algumas passagens bíblicas que confirmam esse ponto. Parece que, no momento da morte, um véu que faz o homem enxergar apenas o físico é removido, de modo que o crente falecido ou moribundo, dependendo de quando os anjos foram vistos, pode agora ver os corpos angelicais que sempre o acompanharam. Jesus disse que as crianças têm anjos em suas palavras de ouro, em Mateus 18:10. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Isso significa que toda pessoa nascida neste reino terreno, que um dia foi criança, tem anjos designados a ela, que permanecem na presença de Deus para ouvir e executar suas instruções a respeito de cada criança na terra. Esses anjos interagem entre os reinos terreno e divino. Não perdemos nossos anjos à medida que envelhecemos, pelo contrário, eles continuam conosco ao longo de nossas vidas. Uma maneira de provar isso pelas Escrituras é nos lembrarmos do relato no 12º capítulo do livro de Atos, dos versículos 3 a 19, onde Herodes prendeu o apóstolo Pedro e o colocou na prisão, planejando matá-lo, como havia feito com o apóstolo Tiago. Enquanto esses planos malignos eram elaborados, a igreja começou a orar pela libertação de Pedro. Deus ouviu essas orações e enviou um anjo para libertar sobrenaturalmente o apóstolo Pedro da prisão. Quando Pedro chegou ao local onde os crentes estavam reunidos orando por sua libertação, a jovem Rode foi avisar os outros de que Pedro estava lá. Você se lembra do que as pessoas orando disseram? Todos naquela reunião de oração concordaram: deve ser o anjo de Pedro, pois os judeus acreditam que cada pessoa tem anjos designados a ela durante toda a sua vida na terra. Eles também acreditam que esses anjos podem até assumir a forma da pessoa a quem foram designados. Concorda comigo agora que todos temos anjos? Vamos avançar usando exemplos bíblicos em que alguém viu um anjo no momento da morte. Você se lembra da parábola de Lázaro e o homem rico bem retratada no 16º capítulo do Evangelho de Lucas, dos versículos 19 a 31? Lázaro, embora fosse mendigo na terra, tinha um relacionamento com Deus, de modo que, quando morreu, anjos apareceram para levá-lo ao seu mestre, como vemos em Lucas 16:22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Nesse relato, vemos que provavelmente não havia ninguém para enterrar o corpo de Lázaro, mas havia anjos que apareceram para acompanhá-lo na próxima jornada, algo que o homem rico não experimentou. Como visto nesta passagem, quando os crentes morrem, os seres divinos chamados anjos, juntamente com outros anfitriões celestiais, proporcionam ao crente uma comitiva divina completa, até a presença de Deus. Como os anjos são chamados de espíritos ministradores, transportar os crentes falecidos parece ser uma de suas funções. Embora esta seja a única passagem nas Escrituras que aborda esse assunto, não há indicação de que esse exemplo seja anormal. E quanto à experiência de Estevão no 7º capítulo do livro de Atos, onde ele viu, antes de sua morte, Jesus e Deus nos céus. Como o Senhor sempre está acompanhado de seus anfitriões, podemos concluir que ele também deve ter visto anjos, o que significa que não seria errado acreditar que aqueles que afirmam ver anjos, mesmo em seu estado de agonia, estão relatando o que realmente viram, e que essa experiência não contradiz a palavra escrita de Deus. Algumas pessoas que têm experiências de quase morte também dizem que veem seus entes queridos em Cristo aparecerem entre os anjos para recebê-los no momento da morte.
Isso provavelmente não contradiz as Escrituras, porque existe um grupo chamado Nuvem de Testemunhas, que compreende todos os fiéis crentes que morreram no Senhor. Eles parecem estar quase na categoria de seres celestiais, mas não são mensageiros como os anjos. É possível que eles acompanhem os anjos enquanto vêm buscar um novo membro da nuvem de testemunhas para casa. Se ainda não se inscreveu, junte-se ao nosso ministério agora. Número 2. Eles veem riquezas materiais e posses sob uma nova perspectiva. Essa segunda experiência parece semelhante à primeira explicada, pois as pessoas começam a tê-la alguns momentos antes de sua morte. Na maioria dos casos, vivemos em um mundo onde pensamos demais sobre posses materiais. Reconhecemos aqueles que têm recursos financeiros e os honramos mais do que aqueles que não possuem bens materiais. Medimos o sucesso pelo número de carros ou casas que uma pessoa possui, e essa mentalidade leva muitas pessoas a fazerem de tudo para obter dinheiro. Muitos sacrificam pesadamente e até vendem suas almas para possuir bens materiais. Alguns abandonam suas famílias para perseguir posições e, eventualmente, perdem esses filhos para uma criação disfuncional. Mas, no momento da morte, tudo o que acumularam ou conquistaram torna-se irrelevante para eles a ponto de perderem qualquer ligação com as posses materiais que tinham antes de começar a morrer ou no momento da morte. E parecem se preocupar apenas com sua transição e jornada para o novo mundo que nunca experimentaram antes. No momento da morte, a verdade que sempre souberam sobre o lugar que as posses materiais deveriam ocupar em seus corações, que na maioria dos casos foi ignorada devido à busca pelas realizações que desejavam alcançar, pelas casas que queriam construir, pelos carros que queriam dirigir e muito mais, se torna uma realidade, não apenas em um sentido futuro, mas no presente. Fica claro para eles que, embora tenham trabalhado para conseguir essas coisas, têm pouco controle sobre elas no sentido real. Percebem que, de fato, fizeram de tudo para adquiri-las, mas elas não têm importância na próxima fase da vida que estão prestes a iniciar. Quando as pessoas estão prestes a morrer, uma honestidade absoluta toma conta de suas mentes, de forma que, de repente, percebem que as posses, riquezas, bens e materiais pelos quais viveram e dedicaram todo o seu esforço e habilidade são, em última análise, sombras e ilusões que não importam na transição entre o reino terrestre e o novo mundo à frente, nem no novo mundo que estão começando. A realidade das instruções de Paulo a seu filho Timóteo, enfatizando o lugar do contentamento e da piedade no que diz respeito à forma como os cristãos devem ver as riquezas materiais e as posses, como visto em 1 Timóteo 6:7. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Deixa de ser apenas uma escritura no livro sagrado e se torna uma realidade para a pessoa que está morrendo e se desprendendo de tudo que é material. Todos nós nascemos do ventre de nossa mãe nus e até com os dedos das mãos abertos, mostrando que não trouxemos nada para este mundo, e um dia morreremos com os dedos abertos, retornando ao túmulo nus como viemos a ser inicialmente. É uma demonstração de nosso desprendimento ou rompimento com este mundo para podermos nos concentrar na nova jornada para o mundo que está por vir. Nesse momento, tudo o que serve como tristezas, problemas e preocupações na Terra desaparece e não importa mais. Apenas as coisas que acompanham uma pessoa do mundo atual para o mundo vindouro têm importância, assim como os pensamentos relacionados a isso. Vamos usar aquele relato precioso de Lázaro e o homem rico no 16º capítulo do Evangelho de Lucas,
dos versículos 19 a 31, para ver esse ponto à luz da Bíblia. O problema com o homem rico não era que ele possuía riquezas materiais, como muitos até interpretam mal a parábola, pois se fossem as riquezas materiais que fizeram o homem rico ir para o inferno, então Deus teria sido injusto ao permitir que Abraão fosse para o paraíso, sabendo que Abraão possuía mais riquezas do que o homem rico. Pelo contrário, o problema do homem rico provavelmente estava em como ele via sua riqueza enquanto vivia. Ele provavelmente via sua riqueza como algo que conquistou por seu próprio poder, ignorando o lugar de Deus como aquele que o ajudou, o que é evidente em como ele não ajudou Lázaro, um homem pobre que estava deitado à porta de sua casa. O homem rico, provavelmente com base na mentalidade de "eu trabalhei pelo meu dinheiro", decidiu não ajudar Lázaro, pois esperava que Lázaro também trabalhasse para ganhar seu dinheiro. Mas você percebeu que no estado de morte, nada relacionado à sua riqueza veio à sua mente, de forma que, enquanto fazia pedidos ao pai Abraão, nada sobre sua riqueza, que ele valorizava tanto, era importante para ele? Em vez disso, a preocupação com o destino eterno de seus parentes parecia ser o que importava para ele. Você se lembra das palavras de Jesus em Marcos 8:36 a 37? De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que alguém poderia dar em troca de sua alma? O enfoque de Jesus aqui não é tanto sobre ganhar o mundo, mas sobre permitir que o mundo que você deseja ganhar faça com que você perca sua alma. Não é errado possuir bens materiais. O erro está em permitir que os bens materiais possuam você, a ponto de controlá-lo, em vez de você controlar suas posses materiais. É impossível servir a dois senhores. Um deve ser servido, enquanto o outro é deixado de lado. Você só pode servir a Deus e usar as posses materiais como ferramentas que o ajudem a servir bem a Deus e a promover o Evangelho na terra, colocando o que realmente importa no fim deste mundo, sua alma, acima de qualquer outra coisa ou objetivo. Devemos aprender a definir nossas prioridades corretamente, tornando nosso relacionamento com Deus tão fundamental que qualquer meio de obter riquezas materiais que afete esse relacionamento jamais deve ser considerado. Deus quer dar posses materiais a seus filhos, pois ele não se opõe a que os cristãos tenham bens materiais, mas ele é contra a cobiça dos cristãos que acabam perdendo suas almas, pois é isso que importa a longo prazo, não apenas neste mundo, mas também no mundo por vir. No final, tudo o que importará será algo além do material, transcendendo o mundo físico. Todos temos um sentimento no mais profundo de nosso ser que muitas vezes esquecemos, levados pela correria da vida. A morte tem uma maneira de nos lembrar dessa verdade de forma inegável. Nesse momento entendemos que a verdadeira e real riqueza não é medida pelas posses, mas por quem somos e pelo estado de nossa alma, perdida para o diabo ou entregue a Cristo. Somente o que realmente importa permanecerá no fim do caminho. O material se dissolve e a alma se prepara para a grande jornada à frente. Isso nos lembra que o importante não está no que possuímos, mas no que somos, no amor que damos e na paz que temos dentro de nós, porque no final, essas são as únicas riquezas que podemos levar. Sabendo que todos enfrentaremos essa realidade um dia, já que a morte é comum a todos, espero que você não esteja seguindo o caminho que fará com que perca sua alma, mesmo que ganhe o mundo. Número 3. Eles veem uma grande luz. A maioria das pessoas que experimentou a morte e voltou à vida, ou teve experiências de quase morte, sempre compartilha o fato de que viu uma grande luz, literalmente, ou tenta descrever
a visão de um lugar lindo, com uma luz grande e natural, que não conseguiam olhar diretamente por ser tão intensa, acreditando que essa luz poderia cegá-los. A descrição que a maioria das pessoas dá sobre este lugar iluminado presume que a área clara seja o paraíso para onde aqueles que morrem em Cristo transitam. Muitas vezes, elas compartilham como puderam perceber o trono de Deus e uma figura idosa sentada no meio da luz. Algumas relatam terem visto muitas criaturas, o que pode implicar anjos e outros seres mencionados na Bíblia. Outras compartilham que até viram seus entes queridos mortos em Cristo nesse lugar iluminado. Todas essas narrativas descrevem a luz como uma morada, e não apenas um fenômeno, especialmente ao comparar o que as pessoas viram com o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Essa luz lhes mostra um destino e os direciona para a última jornada. A promessa de Jesus de que Ele é a luz do mundo e que quem o segue não andará nas trevas não é apenas uma promessa para este mundo. A manifestação da luz no momento da morte nos diz que a promessa de nos guiar também permanece válida enquanto nos movemos deste mundo para o próximo. Uma experiência significativa relacionada à aparição da luz é a clareza de propósito e existência. Ao se aproximarem da luz, eles entendem que o verdadeiro propósito da vida é se preparar para o momento da vida após a morte, onde a alma alcança seu destino eterno. Um senso de realização enche seu ser, tornando-os felizes por, após todo o tempo na terra, estarem retornando ao lugar certo, onde viverão para sempre em paz e harmonia, e não em sofrimento eterno como aqueles que estão do outro lado. As pessoas que já morreram e voltaram à vida frequentemente narram que a grande luz que surge no momento da morte não é como a luz comum que já viram na terra, mas uma luz brilhante, calorosa e que ilumina tudo. Elas sempre compartilham que parecia como se cada fibra de sua alma fosse atraída por essa luz por uma força mais poderosa do que qualquer outra que conheciam ou que já havia afetado suas vidas. Aproximar-se dessa luz revela um lugar de beleza indescritível, um paraíso, um refúgio de paz, onde o tempo não existe, onde dor e sofrimento são apenas memórias distantes. É um lugar de descanso eterno que Jesus preparou para que possamos estar com Ele para sempre, após a morte ou seu retorno. Além de ser um lugar, podemos dizer que a luz representa a presença de Deus, pois as Escrituras frequentemente associam luz à natureza divina de Deus. Deus é descrito como luz, como habitando na luz, e envolto de luz, como vemos no Salmo 104, 2. O Senhor se veste de luz como de um manto, Ele estende os céus como uma tenda. A sensação avassaladora de paz, amor e aceitação por Deus que as pessoas experimentam quando essa luz brilha, também confirma que não é errado ver a luz como uma manifestação da presença de Deus. Essa experiência de ver uma grande luz no momento da morte é amplamente interpretada como um encontro com a presença divina de Deus, a glória de Deus ou a entrada em seu reino. Essa luz simboliza a orientação e o amor de Deus, mesmo para os eleitos, após deixarem este mundo. Número 4. Eles veem além do físico. Outra experiência que ocorre no momento da morte é a capacidade de enxergar além do físico. Já ouviu pessoas que morreram e voltaram à vida narrar como, no momento da morte, suas almas e espíritos se separaram de seus corpos, permitindo-lhes ver seus corpos no chão, cercados por pessoas que os lamentavam? Ao mesmo tempo, elas viam outros seres como anjos no local que os vivos não podiam enxergar.
No momento da morte, embora os mortos não se tornem anjos no sentido de cumprir missões para Deus, eles se tornam seres espirituais que podem ver além do natural, até mesmo coisas ocultas que uma pessoa viva não percebe sem algum ato sobrenatural de Deus. O corpo limita a alma e o espírito de enxergar reinos mais profundos que o físico. Mas quando o corpo se separa da alma e do espírito, o que acontece no momento da morte, os mortos parecem captar coisas tanto no plano físico quanto no espiritual. Vamos estabelecer essa verdade usando a história de Lázaro e o homem rico. Havia muitas coisas que o homem rico sabia, mas que ninguém lhe contou, pois o reino além da terra permite conhecer coisas além do físico. Como o homem rico sabia quem era Abraão, que viveu na terra e morreu séculos antes de ele nascer? Como ele sabia sobre o estado de separação de Deus e que seus parentes também estavam separados, precisando avisá-los? Deve ser que no novo mundo, após a morte, tudo se torna claro, sem nada oculto. Não significa que os mortos saibam todas as coisas como Deus, mas o reino dos mortos é onde os planos ocultos das pessoas na terra e o verdadeiro propósito de Deus se tornam conhecidos. A Bíblia diz em Hebreus 12:1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quem é essa nuvem de testemunhas que parece saber sobre nossa corrida na terra e está interessada em nos observar enquanto percorremos a corrida da vida? São homens e mulheres que morreram no Senhor desde o início da terra até agora. São mortos em Cristo que, devido ao seu novo estado, conseguem até captar nossos pensamentos e as coisas ocultas que fazemos de forma errada e que provavelmente afetam nossa corrida. Essa é a principal razão pela qual pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam ver seus entes queridos que já morreram há muito tempo, mas que morreram em Cristo, porque quando os crentes morrem, eles se juntam à nuvem de testemunhas que, de maneira imaginária, encorajam os crentes vivos e desempenham o papel de espectadores como em um jogo de futebol. Embora não possamos vê-los com nossos olhos físicos, eles existem no mundo espiritual e conseguem ver todas as coisas que acontecem na terra, assim como as que estão acontecendo no plano divino, mas que não conseguimos enxergar. Você se lembra da experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, onde 2 membros da nuvem de testemunhas no céu vieram em sua forma glorificada e divina para se comunicar com ele? É verdade que esses 2 membros da nuvem de testemunhas, Elias e Moisés, sabiam sobre a vinda de Jesus à terra. Já se perguntou como eles sabiam que ele tinha vindo e como sabiam tanto sobre ele, a ponto de saberem o que dizer a ele? Isso só pode significar que todas as coisas estão abertas à nuvem de testemunhas que agora estão no paraíso assistindo a nossa vida como a um filme. Número 5. Eles chegam a uma compreensão da verdade. No momento da morte, muitos que morreram e voltaram à vida relatam que chegaram a uma compreensão profunda da verdade sobre suas próprias vidas, sobre a vida de seus entes queridos na terra e sobre a natureza divina de Deus. É como se o desprendimento de seu corpo, de sua alma e espírito automaticamente removesse todos os obstáculos que os mantinham no escuro sobre suas vidas, as vidas de seus entes queridos e a natureza divina de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:12, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então
conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Essa passagem nos mostra que, enquanto estamos na terra e temos este corpo, nosso entendimento das verdades será limitado, mas quando assumirmos um novo estado, compreenderemos coisas que sempre foram uma questão para nós. Talvez você tenha perdido um cônjuge e esteja no escuro sobre o que causou sua morte, mesmo sabendo que orou e fez tudo o que precisava ser feito espiritualmente, e ainda assim seu cônjuge morreu. Um ente querido que já está no paraíso enquanto o cônjuge morria não estava no escuro sobre a causa da morte. Provavelmente você já disse a si mesmo que a primeira coisa que perguntará a Deus quando chegar ao céu é porque ele permitiu que seu cônjuge morresse, apesar de tudo o que você fez. Mas há grandes chances de que, ao deixar esta terra, seja pela volta de Jesus Cristo para seus santos ou pela morte, o entendimento sobre o que sempre foi uma preocupação em seu coração se torne claro em um piscar de olhos. Quando as pessoas morrem, elas conseguem até mesmo entender profundamente a mente de Deus sobre o que seus entes queridos na terra podem fazer, o que estão errando e até como será a vida de seus entes queridos nos anos vindouros. É por isso que o homem rico, na parábola de Lázaro, e o homem rico suplicou a Abraão para enviar alguém a seus parentes, porque naquela fase da vida ele conseguia perceber o que aconteceria com seus parentes se eles não se arrependessem. Ele também sabia qual era a solução para que eles mudassem seus caminhos. Essa é uma das vantagens de quem já cruzou os limites deste mundo para o além. Em outro sentido, Deus está disposto a revelar muitas coisas a nós no lugar de comunhão com Ele. Mas estamos em um mundo onde o diabo faz de tudo, por meios legais e ilegais, para garantir que não tenhamos uma comunhão de qualidade com Deus, impedindo-nos de conhecer algumas verdades que Ele já planejou nos revelar. Por meios legítimos, refiro-me a cenários como seu novo trabalho, que consome seu tempo. Por meios ilegítimos, refiro-me a cenários como você se tornar viciado em filmes ou fofocas. O Senhor deu o Espírito Santo para trazer seus filhos à verdade que Ele escolheu revelar a eles, o que implica que é escolha de Deus mostrar ou esconder certas coisas de você, independentemente do nível de comunhão que você tenha com Ele. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Esse versículo nos faz entender que é prerrogativa do Senhor revelar ou não segredos aos seus filhos. Número 6. Eles revisam sua vida em um momento. No momento da morte, e até mesmo para alguns em seu estado de agonia, muitas pessoas experimentam uma revisão de vida. Começam a relembrar rapidamente como viveram, recordando e avaliando vividamente os eventos, escolhas e momentos que definiram seu tempo na Terra. É como assistir a um filme de sua vida, onde o bom e o ruim são claramente mostrados, refletindo se viveram bem ou mal. Uma sequência de imagens, sons, emoções e momentos, desde o primeiro dia na Terra até o último, passa diante de seus olhos com clareza impressionante. É um momento em que mentiras e ilusões são suspensas e todas as coisas, inclusive as ocultas, tornam-se muito claras. A revisão de vida não é apenas uma recordação e avaliação do tempo passado, mas também carrega um profundo peso emocional e espiritual, pois os indivíduos sentem a importância de suas ações, tanto boas quanto ruins. Aqueles que tiveram experiências de quase morte narram como, enquanto viviam essa revisão de vida, cenas notáveis de suas vidas passavam diante deles, provocando arrependimento pelos erros cometidos e alegria pelos momentos bons.
Eles veem os bons momentos, dias de pura felicidade, quando o riso preenchia os cômodos e o amor parecia eterno. Também veem os momentos difíceis e desagradáveis, onde cometeram erros irreversíveis, disseram palavras que não podem ser retiradas e tomaram atitudes das quais se arrependem profundamente. Não é um momento de julgamento no sentido de condenação, mas sim uma revisão pessoal e honesta da vida vivida até agora, para compreender como a vida foi conduzida. É uma reflexão profunda que toca as fibras mais íntimas do ser, porque no final, o que importa não é apenas o que fizeram, mas como viveram. As pessoas falecidas neste momento buscam a sabedoria de uma vida bem vivida e chegam à conclusão da imperfeição da vida, entendendo que cada momento bom e ruim tem seu propósito e razão, mesmo que não fosse claro na terra. Agora, no reino onde nada está oculto, elas conseguem compreender o porquê de tudo o que aconteceu. Embora a Bíblia não detalhe explicitamente essa experiência no momento da morte, temos escrituras que instruem os crentes sobre a necessidade de se examinarem enquanto estão na terra e outras que nos dizem que prestaremos contas de como vivemos nossas vidas após este mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que lhe é devido por aquilo que fez enquanto estava no corpo, seja bom ou mau. Existe uma forma de julgamento para os crentes no tribunal de Cristo, que é o julgamento de recompensas pelas boas obras realizadas na terra, enquanto há outro julgamento para os descrentes, o julgamento do grande trono branco, onde serão sentenciados ao lago de fogo. Número 7. Eles se encontram com Deus. O encontro com o Senhor é o clímax dessas experiências. É o fim da jornada terrena e o início da eternidade na presença de Deus. É o ponto em que os mortos alcançam a intensa luz que inicialmente parecia tão distante. Neste momento, os mortos não apenas sabem quem é Deus, como leram na Bíblia ou viram em experiências sobrenaturais, mas têm uma experiência direta com o Deus de todo o universo. Cada momento em que um filho de Deus deixa este mundo para estar com o Senhor é um momento de alegria e regozijo no céu, porque o céu celebra que o diabo não conseguiu vencer, fazendo com que essa pessoa fosse para o inferno. É uma época de alegria, pois é o cumprimento da oração de Jesus ao Pai, para que ele guarde todos os que o Pai lhe deu até o fim. Os falecidos, neste ponto, experimentam uma fusão de almas, um momento em que não mais se sentem separados de Deus, mas completamente unidos a Ele. É um momento de retorno ao lar e um reencontro com o Criador, a fonte de toda a vida, pois vivemos, nos movemos e existimos nele. Há uma entrega total nesta etapa, sabendo que estão nos braços do Deus cujo amor nunca termina. Você se lembra do cenário em que Estevão estava prestes a ser apedrejado, quando viu Jesus à direita do Pai? Mesmo sentindo dor, ele estava feliz porque a alegria de estar onde estavam o Pai e Jesus superava todo o sofrimento presente. Imagine quanta alegria preencherá os corações de todos que verão o Pai face a face. Todos os pensamentos de problemas desaparecerão na presença do Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas que tiveram a oportunidade de chegar à presença de Deus após a morte e foram enviadas de volta ao mundo para cumprir um propósito específico ou trazer uma mensagem, frequentemente relatam que não queriam voltar falando sobre o esplendor e a glória de estar com o Senhor. Neste mundo passamos por tribulações e desafios, mas há um lugar onde não há problemas ou dificuldades, onde nos misturamos com milhares e milhares de outros santos apenas para adorar e continuar adorando ao Deus cujo esplendor nos maravilhará para sempre.
Aqui na Terra, às vezes, vislumbramos a criação de Deus e somos levados a adorá-lo, mas haverá um momento em que veremos um vislumbre ainda maior da criação de Deus nos céus e continuaremos adorando e adorando. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para estar com o Senhor no paraíso. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Já o aceitou como seu Senhor e Salvador? Hoje é o seu dia para se aproximar do Pai em arrependimento e ter a confiança de que você se encontrará com o Senhor e Salvador se morrer. Oração. Pai, obrigado por salvar minha alma. Obrigado por enviar seu único filho Jesus para pagar a penalidade pelos meus pecados e me dar um lugar em seu reino. Obrigado pelo precioso sangue de seu filho Jesus, que me purifica de toda injustiça sempre que peco contra ti. Pai, ajuda-me a viver com a eternidade em mente. Oro para que me faça viver consciente de que este mundo não é meu lar, mas que sou apenas um peregrino passando por este mundo pecaminoso por um tempo limitado. Oro para que me faça viver com a consciência de que, embora eu esteja neste mundo, eu não sou deste mundo. Guarda-me e protege-me, Senhor, pelo poder do teu nome. Senhor, santifica-me diariamente pela tua verdade e pela tua palavra. Pai, reconheço que és capaz de me guardar até o fim, enquanto confio e creio em tua graça salvadora. Recebo graça para me render aos ditames do teu Espírito, para que eu continue sendo salvo pela renovação que o Espírito Santo realiza nos crentes. Não quero entristecer o teu Espírito, nem fazer coisas que o afastem de mim, mas continuarei fazendo a tua vontade, para que o Espírito Santo me ajude a viver em santidade, assim como ajudou Jesus a viver em santidade na terra. Peço ao Senhor que me conceda graça para vencer toda a tentação de pecar que o diabo traga ao meu caminho. Recebo graça para estudar a palavra de Deus e responder ao diabo, assim como o meu Senhor e Salvador Jesus respondeu a ele com a palavra de Deus. Sei que o Senhor não permitirá que o diabo me tente além do que posso suportar. Então vejo cada tentação que o diabo traz como algo que posso dizer não, e supero vitoriosamente cada tentação de pecar que ele traz ao meu caminho. Amém. Pai, obrigado por trazer este vídeo para iluminar as verdades que eu sempre quis conhecer sobre a vida após esta terra. Obrigado pelos anjos que designaste para me guiar e ministrar a mim. Reconheço que eles estão comigo e peço graça e sabedoria para utilizá-los como espíritos ministradores que enviaste para cumprir os teus propósitos e planos para a minha vida. Recuso-me a viver como se não tivesse mensageiros divinos. A partir de agora, utilizo os anjos para cumprir a tua vontade. Pai, recuso-me a enxergar as posses materiais como o mundo as vê, ou permitir que minha busca por riquezas materiais me faça perder minha alma. Ajuda-me a sempre ver as posses materiais como ferramentas que me deste para cumprir meu propósito, suprir minhas necessidades, ser uma bênção para os outros e expandir o teu reino na terra. Recebo graça para colocar a piedade e o contentamento em primeiro lugar na busca por bens materiais. Vivo, buscando primeiro o teu reino e a tua justiça, sabendo que tudo o mais será acrescentado. Senhor, ajuda-me a nunca ganhar este mundo e perder minha alma. Ajuda-me a não me enganar tentando servir a Mamon e ao Deus vivo ao mesmo tempo. Em vez disso, ajuda-me a priorizar meu serviço a Ti enquanto prosperas a obra das minhas mãos. Abençoa o trabalho das minhas mãos e faz com que somente tua bênção esteja sobre ele. Ajuda-me, Senhor, a ter controle sobre o dinheiro e as posses materiais e não o contrário. Senhor, reconheço que Tu és a luz do mundo. Reconheço que Tu és a verdadeira luz que ilumina todos. Peço que, porque creio e Te sigo,
nunca me deixes andar em trevas neste mundo, nem no mundo vindouro. Que eu sempre ande em clareza em todas as áreas da minha vida. Recuso-me a viver confuso ou em escuridão sobre qualquer aspecto da minha vida, tanto neste mundo quanto no porvir. Ando na luz, porque Jesus é o meu Senhor. Pai, pelo teu Espírito em mim, leva-me a toda a verdade e guia-me à tua vontade para a minha vida. Por esse mesmo Espírito, permite-me conhecer as coisas por vir e nunca estar no escuro quanto ao meu futuro. Senhor, disseste na tua palavra que teu Espírito foi dado para me revelar as coisas que me são livremente concedidas. Que isso se torne uma realidade em mim, e não apenas algo que leio ou ouço. Dá-me o espírito de sabedoria e revelação para que eu te conheça melhor. Que os olhos do meu entendimento e coração sejam iluminados, Senhor, e que meu coração se encha de grande luz. Dá-me olhos que veem, ouvidos que ouvem e um coração que percebe. Afia meus sentidos espirituais, para que eu possa captar facilmente os sinais espirituais. Senhor, ajuda-me a viver sabendo que um dia prestarei contas de como vivi minha vida. Ajuda-me a viver como tu queres que eu viva. Vivo diariamente sendo guiado pelo Espírito de Deus. Recebo graça para estar perfeito e completo em toda a vontade de Deus para minha vida. Recuso-me a me conformar com este mundo, mas em vez disso, vivo sendo transformado à medida que minha mente e coração são renovados pela tua palavra. Pai, ajuda-me a reinar contigo no final. Que as palavras "nunca vos conheci", "apartai-vos de mim", vós que praticais a iniquidade, não sejam ditas a mim. Em vez disso, que eu seja recebido gloriosamente pelos anjos para reinar com o meu Rei e Senhor no final. Obrigado, Jesus, pela confiança que tenho em me aproximar de ti. Obrigado por sempre ouvires minhas orações feitas de acordo com a tua vontade. Obrigado, Pai, pois oro em nome de Jesus. Amém. Amado, a eternidade é real. O céu é real e o inferno também é real. Discussões sobre onde o homem passará a eternidade não são fábulas, mas conversas de verdade e realidade. A condição para entrar no céu não mudou. É necessário crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador para evitar o inferno e ganhar o céu. Nenhuma boa obra ou ato religioso pode substituir a fé no sacrifício de Jesus, pois no final, a salvação e o reino com Deus dependem disso. Se já deste um passo em direção à salvação, o próximo é continuar crendo e confiando em Deus, enquanto Ele te guarda até o fim. Tenha a certeza da salvação em ti, sabendo que o bom Senhor que te salvou pode te guardar até o último momento e te ajudar a viver conforme os mandamentos de Deus escritos na sua palavra e como o Espírito de Deus te guia. Vivemos no fim dos tempos, quando o diabo tenta esfriar o amor de muitos e fazê-los desviar-se do caminho da verdade que um dia creram. Nossa vitória sobre este plano do diabo é estar cientes dele e confiar em Deus para vencer as tentações que o diabo traz ao nosso caminho. Lute contra tudo o que possa te fazer perder o teu lugar com o Pai. Este vídeo não é apenas para te informar sobre o que os que morrem veem, mas para despertar em teu coração o desejo de ver o Senhor quando teu tempo na terra terminar. Lembre-se, só há uma vida e depois dela vem o julgamento. Jesus preparou um lugar para ti. Viva de forma que não percas a eternidade. Se ainda estás assistindo, teu apoio ao compartilhar e comentar amém significa muito para mim. Obrigado por dedicar teu tempo. Oro por bênçãos abundantes em tua vida, hoje e sempre.